Bom, pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Edilane, eu represento aqui o INFE, que é o braço educativo da FEBRABAN. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre como viver depois, apresentando uma nova perspectiva de mercado no cenário pós-pandemia. Os nossos palestrantes serão o professor Cláudio Juchen, Daniel Braga e o nosso moderador que vai iniciar agora conosco, o professor Ricardo Kovacs. Com você, professor, e uma boa live para todos nós. Obrigado. Obrigado. Depois da introdução da Edilane, gostaria de mencionar a nossa agenda nesse dia de hoje. A primeira parte será sobre a importância da gestão de riscos, que eu vou encabeçar nesses primeiros minutos. Na sequência, temos a discussão do Daniel Braga nos brindando com a visão do mercado internacional, a visão de câmbio e hedge, os mecanismos de proteção. E na sequência, o professor Cláudio Juchen, que olhará precisamente sobre a perspectiva dos investidores. Eu queria, primeiro que nada, então, agradecer a presença de todos nessa live. É uma oportunidade ímpar de poder compartilhar com vocês essa experiência. De fato, a oportunidade que a INFE FEBRABAN nos brinda é uma oportunidade que eu queria desde já agradecer, mas também cumprimentar os nossos colegas professores que estão aqui presentes, né? Então, aproveito então, para dizer assim que o nosso tema de hoje é o Covid-19 e é precisamente nesse Covid, né, como viver depois, né? Podemos dizer que, com toda certeza, toda a pandemia é uma conhecida desconhecida, né? Conhecida porque sabemos que de tempos em tempos aparece uma pandemia assolar uma parte ou todo o mundo, mas desconhecida porque nunca conseguimos prever quando, como ou em que grau deverá afetar a humanidade, né? Dizer então que por que essa pandemia é tão diferente das anteriores, né? Ela é diferente por uma série de questões e eu queria aproveitar precisamente para comparar com as outras pandemias que o mundo sofreu ou padeceu, desde varíola, influenza, a própria febre espanhola, que de fato foi considerada a pior de todos os tempos, e que essa aqui se diferencia muito de todas elas, né? Por que ela se diferencia? Porque precisamente essa capacidade de contagiar rapidamente, então tem o poder efetivo de contagiar, ela faz isso com muita rapidez, e com essa cobertura mundial que hoje temos, dado tanto as comunicações, mas fundamentalmente as viagens transoceânicas, que permitiram que uma coisa que surgiu no último trimestre do ano passado chegasse no Brasil já em fevereiro, 25 de fevereiro, quando foi anunciado o primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, que de alguma forma marca o começo desse desafio aqui, né? Fora essa questão, temos uma questão importante relacionada ao que comparamos às anteriores, e que eu acho que é essa questão da valorização da vida. A vida, de uma forma geral, é vista de outra forma, especialmente, por exemplo, a gripe espanhola, porque lá, naquela época, era tudo camuflado, era tudo restrito, não se queria falar sobre influenza. E como combater, precisamente, se não tinha as informações. Hoje em dia é exatamente o contrário, todo mundo comenta, cada um tem sua versão, sua visão particular sobre o tema, mas ela efetivamente está aí nos inundar precisamente de informações e tudo mais, né? E todas as entidades, sejam elas governamentais ou privadas, se debruçam precisamente sobre esses desafios de entender e tentar de alguma forma controlar esse problema de pandemia no Brasil, né? Então, ela se diferencia por todos esses aspectos e como que a gente se prepara melhor para termos um menor impacto. E, de novo, aqui eu gostaria precisamente de aproveitar esse exemplo da pandemia da gripe espanhola,
que fez com que mudasse o contexto de comparação nos... Então, para vocês, as 3 ondas da gripe espanhola, né? A gripe espanhola nos atingiu em 3 diferentes ondas, e aqui queria comparar precisamente a gripe espanhola dessas ondas com o efeito devastador econômico, do ponto de vista econômico. Naquela época, a gente não tinha tantos dados para acompanhar de uma forma geral, mas o que a gente sabe, por exemplo, é que o índice Dow Jones, o índice industrial, médio, que é o Dow Jones Industrial Average, e vocês veem o comportamento dele ao longo do tempo nas 3 ondas que houve durante a gripe espanhola. Efetivamente foi acompanhando ao longo do tempo, e já quando a terceira se dissipou, aí logicamente que o índice já toma o fôlego que era esperado com a disseminação desse problema, né? E uma outra característica importante é precisamente analisar sobre o ponto de vista de volatilidade, né? Enquanto o ano de na pandemia do problema da gripe espanhola, a gente tinha um comportamento, vocês veem aqui que a volatilidade chegou praticamente a 20% no pico, né? Já no caso do Covid-19, essa volatilidade foi exacerbada, especialmente no mês de março, quando chegou praticamente a 100%, né? Então, realmente uma volatilidade nunca vista nesse contexto, né? Então, são todos os aspectos que revelam precisamente quão grave ou quão importante é poder olhar a gestão de riscos de uma forma geral. Então, certamente essa crise é de dimensões desconhecidas, né? Mas certamente que se provaram como sendo gigantescas. E o que eu queria trazer para vocês era precisamente essa visão de gestão de riscos, como foi mencionado, né? E quando a gente fala de riscos, especialmente o risco de mercado, não há como escapar precisamente da questão da visão do risco de crédito, né? Quando a gente olha precisamente nessa visão integrada desses riscos, de uma forma geral, é precisamente o risco de crédito. E se fica exacerbado, precisamente por quê? Porque numa situação de crise, de tão alta volatilidade, eventualmente posições importantes acabam sendo maximizadas em função dessas mudanças drásticas. Só para colocar um exemplo, né? Se potencialmente você estava esperando que com um determinado crédito você tinha R$1 milhão numa operação de derivativo, quando você faz a marcação ao mercado, naturalmente ele, com esse índice de volatilidade, vai aumentar demasiadamente, e aí, logicamente, acaba comprometendo a qualidade do crédito como um todo. Então, essa visão de risco de mercado e o risco de crédito andando a passo para e passo, e, logicamente, com todos os outros riscos que estão envolvidos, risco de contágio, e aqui contágio do ponto de vista de posicionamento. Então, por exemplo, contágio, quando a gente fala sobre determinados setores, né? É evidente que isso fica exacerbado quando a gente olha em determinados setores que foram comprometidos em função da pandemia, né? Outros aspectos envolvem a questão de diversificação e a possibilidade de refinanciamento, porque, logicamente, entrando num período mais crítico, o apetite ao risco muda muito e, logicamente, que esse risco de refinanciamento aumenta para qualquer empresário ou qualquer agente econômico. E aí o risco de mercado, certamente as questões focais quanto à preservação do caixa, então todos os itens ligados à liquidez, o risco de contraparte ligado precisamente à qualidade desse ativo, e, por último, câmbio, que o meu colega Daniel Braga vai aprofundar nessa discussão na sequência. Mas são todas questões que nos trazem precisamente o desafio
de olhar os riscos de uma forma integrada, como já as autoridades têm destacado ao longo do tempo e o próprio BIS tem mostrado, né? Com esse aumento da volatilidade, e que significa, precisamente, maior demanda de capitalização devido ao aumento dos riscos de mercado, isso tem um impacto diferenciado, um impacto direto sobre a marcação a mercado e a própria uso de derivativos. O Daniel também vai se deter sobre essa questão de derivativos, mas só para ter uma ideia, enquanto aumenta a volatilidade, todos os agentes procuram o quê? Se proteger. Para vocês terem uma ideia, no passado mês de março, por exemplo, em dólares, o mercado aumentou praticamente em 80% em números da proteção quando comparado a março de 2019. Somente medido em dólares. Vocês veem que realmente o uso de derivativos aumenta, especialmente nesses momentos de maior incertidão, né? E aí, como que isso afeta os índices de correlação, seja ela positiva ou negativa, né? Logicamente que isso vai mostrar-nos que encontra as deficiências nas modelagens anteriores devido aos efeitos da pandemia nos mercados financeiros. Esse efeito da pandemia é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar, é uma variável que deveremos incorporar nas nossas análises desde aqui para frente. E aí, quando a gente se debruça sobre os desafios, principalmente futuros, entra a questão dos cenários para teste de estresse. Examinar um número cada vez maior de variáveis e provavelmente incluindo nessa rúbrica o índice, incluindo índice de mortalidade, que a gente não cuidava tanto no passado, né? E provavelmente em diferentes cenários, talvez dividindo entre curto, médio e longo prazo, que a gente normalmente olhava isso sempre em determinados três em um horizonte relativamente curto de tempo, né? Então, quais são os principais ensinamentos? É que, de fato, nós todos seremos atingidos nos nossos ecossistemas, tanto interna como externamente, mas, logicamente, algumas coisas ficam mais evidentes. Uma é que essas novas demandas, inclusive num mundo muito mais digitalizado, ninguém estava prevendo ficar 90 dias ou 120 dias em casa, trabalhando em home office e tudo mais, mas a digitalização do mundo nos permite continuar, e essa live é um exemplo típico, operando e trabalhando de uma forma que possa garantir uma certa dose de continuidade, né? Uma coisa que também levanta os olhos é que o mundo revisa sua interligação. Muitas fábricas que anteriormente operavam, por exemplo, na China, já estão voltando aos seus países de origem ou encontrando outros endereços, porque a interligação, a globalização era muito positiva, mas a gente viu que precisamente essa questão de dependência pode ser prejudicial. Mas todo mundo procurando um crescimento sustentável. E agora, para fechar, eu queria dizer assim, nós temos provavelmente pela frente três grandes momentos, três grandes desafios. O primeiro seria um momento de crise e de desarranjo dos ajustes que a gente está vivendo. Estamos vivenciando um momento de crítico de uma forma geral, mas a gente enxerga que o futuro já está aparecendo aí e já as coisas começam a mudar. Então, esse segundo momento passa precisamente por um momento de inadimplência. Já é sabido que um número de empresas, infelizmente, não vão conseguir sair, se reerguer e sair dessa pandemia numa situação normal. Certamente haverá uma queda de rentabilidade e, com isso, menores níveis de capitalização de uma forma geral. E terceiro período que enxergamos um horizonte um pouco mais longínquo, talvez para o final do último trimestre de 2021, que esse período de novas oportunidades. Logicamente, entrando nesse novo normal, que aqui a gente chama de novo anormal, né, porque muda totalmente os valores, os conceitos e as prioridades das pessoas, né? Então, esse aumento de oportunidades significará que aqueles que sobreviverem, conseguirem passar de uma forma salutar nesse período, preservando o seu caixa, olhando os seus planos de contingência, se posicionando de forma sadia, olhar esse futuro
de uma forma mais estruturada. Os desafios são enormes, mas sabemos que o futuro está aí para, sabendo trabalhar, poder aproveitar e construir um mundo melhor. Era isso que eu queria comentar sobre a importância, precisamente, da visão integrada de riscos. Hoje já não dá mais para destacar que unicamente em função de uma determinada situação ou de outra, é realmente o contexto. Daniel, eu queria deixar então você para continuar sobre o tema de mercado externo, taxa de câmbios e assim mais. Obrigado, professor Kovac. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de cada um. Como o Kovac falou, nós estamos olhando o que pode acontecer para frente. Vamos apresentar uma visão que é hoje, né? E para a gente poder chegar e tirar algumas ideias. Eu acho que o mais importante que a gente começa a refletir é que uma pandemia trouxe aqui para a gente uma nova visão, né? Como nós perdemos o poder de compra da noite para o dia. Porque quando ela veio, ela afetou o mercado internacional, afetou o mercado brasileiro, e nós não estávamos preparados para isso, né? Como o Kovac mesmo mencionou, agora numa variável de risco eu vou ter que colocar um fator novo. E isso a gente tem que levar também no nosso dia a dia, né? Nós não podemos deixar passar isso em branco, é um aprendizado que nós estamos tendo. Então, olhando para o mercado externo, que é um mercado onde gira-se alguma coisa como 1 trilhão a 5 trilhões de dólares por dia, que é um volume expressivo, o mercado externo foi colocado uma injeção de capital, tá? O pessoal fez e colocou, os bancos centrais colocaram dinheiro no mercado. Kovac, pode avançar, por favor, agora a entrar. Obrigado. Não, isso, beleza. Então, teve essa injeção, tem também hoje uma visão de que provavelmente possa ter uma segunda onda, e essa segunda onda já começou a aparecer na China. A China ontem fechou o maior mercado dela de legumes em Pequim, que vende 80% de Pequim consome é vendido lá. Você imagina. Então, estão preocupados se veio por pessoas ou se veio nas mercadorias. Então, se quiser, porque veio aqui uma caixa de peixe assim, assim, assim da Europa. Então, vamos tentar encontrar saídas, não é para se culpar ninguém, mas para se tentar descobrir de onde que está vindo, né? E essa preocupação ela acaba se expandindo para outros países. O próprio Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, o presidente dele fez um comentário dizendo o seguinte: olha, vai ter um colapso grande das empresas, né? A gente está esperando aí falta de demanda. O que é isso? Ninguém vai comprar mais, vai ter problema de compra, vai diminuir o poder de compra. Você vai ter mais desempregados e essas empresas provavelmente elas vão fechar. E se as empresas fecharem, são mais pessoas procurando emprego e o desemprego aumenta a ajuda que o governo vai dar e isso tudo impacta direto. E vai impactar quem? Vai impactar o setor bancário. Quer dizer, provavelmente os países vão tentar dar liquidez suficiente, dar empréstimos a custos baixos para que essas empresas continuem, né, mesmo fechadas, a dar esses empregos, a não perder as pessoas ficarem sem emprego. Hoje nós estamos vendo isso no Brasil também. Então, é uma coisa que nós precisamos analisar e ver com muito cuidado. Na nossa vida pessoal, a gente fala sempre na reserva. Então, nós temos que ter a reserva. Por quê? Porque se você perde o emprego, você tem um forte impacto na sua vida. A mesma coisa vai acontecer na economia, tá? Então, esse forte impacto vai vir direto e, com isso, nós podemos ter uma onda muito grande de variação de preços, seja para todos os lados. Olhando o mercado brasileiro, tá? Esse mercado brasileiro é uma coisa fantástica. O Brasil, na crise, para vocês terem uma ideia, ele hoje está produzindo, os produtos agrícolas nossos estão indo a vento em popa. Nós estamos vendendo direto. E, olhando isso, como é que o governo está se baseando? O governo está se baseando que ele deu dinheiro para todas essas pessoas, que hoje, vocês veem, está aí aberto para quem recebeu o dinheiro, 912 bilhões de dólares é o furo do caixa do Brasil. Tá? Realmente, nós precisamos ter algumas saídas no futuro que possam evitar que isso seja um grande problema. Mas não vamos ter muito o que fazer, porque as nossas contas vão ficar, na verdade, elas sem qualquer lastro, sem qualquer dinheiro, né? Então, nós vamos ter o seguinte, vamos precisar que o governo trabalhe mais,
para que nós não batamos num poço sem fundo, que é o quê? As contas no azul só em 2033. Vocês imaginam? São 10, praticamente 13 anos sem a gente ver o governo falar assim, olha, nós estamos com dinheiro no caixa para fazer investimento. Isso é uma coisa pesada. E isso pode levar, talvez, a manter, elevar a taxa de juros, a gente não sabe, pode acontecer. Mas o governo vai ter que ter uma saída para isso, tá? Isso nós vamos comentando mais ao decorrer da live. Pode avançar para o seguinte, no mercado de câmbio brasileiro, nós podemos ter a taxa de câmbio hoje com uma alta volatilidade. Você pode ver um gráfico aí na frente da variação da taxa, mas os impactos tiveram, né? O Banco Central fez todo o trabalho dele de tentar recompor a taxa para evitar a saída de capitais, mas nessa hora você não tem como evitar. O que ele fez foi dar proteção ao mercado, dar hedge para o mercado, dar linhas para o mercado que possam ajudar. A outra também é a nossa política interna. Nós sabemos que a política interna nossa tem hoje um grande embate entre três poderes. Isso é muito ruim. Nós precisamos ter um negócio mais tranquilo, a gente precisa poder viver e, com isso, não afetar o mercado. Com isso, o investidor estrangeiro vai embora. Nós terem uma ideia, o investidor estrangeiro, no mês de março e início de abril, mandaram quase 40 bilhões de dólares embora. Tá? Foi uma fortuna que foi lá para fora de dólar. Por quê? Eles têm medo. O que pode acontecer? A gente não sabe. Né? Tem uma briga, tem um partido, outro, tal, querem derrubar fulano. Isso aqui só não nos ajuda, só piora mais a situação. E os fatores internacionais? Você viu que a nossa gasolina chegou a 3,50, 3,45, né? Já subiu de novo, mas o preço do petróleo também foi para quase 20 dólares o barril. Chegou até 11 e voltou. Então, os árabes também fizeram. E por isso, esses fatores todos impactam aí. Ó. Vocês veem como é que o nosso dólar é uma gangorra. Na verdade, eu chamo de montanha-russa, né? A gente sobe e desce no período inteiro. Então, você tem aí os meses de março, abril, você tem todas essas curvas, né? E você tem os valores para cada um. Na verdade, você pode dizer o seguinte, nós passamos bem esse período. Se nós não tivéssemos o que tínhamos de caixa guardado, a gente teria tido sérios problemas, tá? Sérios problemas mesmo. Mas, enfim, a gente tem que ver isso aí por outro lado. Eu acho que o Brasil é grande o bastante para passar dessa fase. Pode avançar, coach, por favor. Aqui é para vocês verem como é que o Brasil vive hoje a questão da balança comercial. Esse é o grande segredo do Brasil. O Brasil é um grande celeiro de exportação. A gente exporta valores astronômicos. A gente tem uma agricultura produzindo a pleno vapor nessa crise. Né? Você tem vários setores que se apoiam em cima da agricultura. A venda de máquinas, as vendas de insumos. Aumentou a importação de insumos, aumentou porque está vendendo mais, tem mais campo para plantar, e com isso as linhas de crédito também ajudam os pequenos agricultores. Né? Você vê também pelo câmbio como é que fecha volume. O Brasil vai precisar financiar no final do ano, se nós fôssemos agora no final do ano, 10 bilhões de dólares. Como é que o Brasil faz isso? Ele vai lá e emite dólar? Não. Ele vai e emite título no exterior. Ele capta dinheiro. Ele coloca esse dinheiro na conta lá fora, tomando empréstimo por 40 anos, 20 anos e pagando uma taxa de juros por esse título. Tá? E com isso, o Brasil tem o quê? Tem o fôlego para passar mais um ano. É lógico, isso aqui é uma projeção até 5 de junho, que nós estamos vendo, são um furo de 10 bilhões de dólares, é o dobro do ano anterior, equivalente, tá? O mês de junho, que foi de janeiro a junho completo, e nós de janeiro a junho, até 5 de junho, nós já estamos em 10 bi de furo. Se nós continuarmos nessa projeção, a gente pode botar 60 bi e multiplicar por 6. Mas não sei se é possível, tá? Aí nós disso vamos dizer o seguinte, mas não temos reserva? Sim, temos reserva. Pelo conceito de caixa, nós temos 347 bilhões de dólares. O Brasil, os bancos tomaram emprestados do Banco Central 12 bilhões de dólares. O Banco Central deu hedge para o mercado. Hedge é uma coisa que é para nivelar os riscos, é para mitigar o risco, não é para ninguém ganhar dinheiro. Não existe hedge que dá lucro, nem hedge dá prejuízo. Por isso tem o nome, hedge, proteção. 55 bilhões de dólares. Tá?
E tem mais os swaps cambiais, mais outros que tem lá fora de empréstimos, que dá 4 bilhões. Então, o conceito líquido seria 300 bi. Na verdade, o que está pesando mais é o swap cambial, porque o Banco Central deu variação cambial. Por exemplo, o Kovac tinha medo que a taxa de câmbio explodisse, ele começou a puxar o dólar e o Banco Central falou: não, tá bom, Kovac, eu te dou um hedge para você passar. Como é que a gente faz isso na nossa vida pessoal? A gente vai lá e compra dólar, faz aquela poupança para viajar. É uma maneira que eu compro um fundo cambial. Tá? Mas nós precisamos pensar o seguinte: isso tudo, lá na frente eu vou falar, tem um custo para a gente, não é uma coisa muito simples. Tá? Pode puxar. Volta mais um. Tá. Então, o que nós vamos pensar agora? O que é que vai acontecer no pós-pandemia, na minha visão e na visão que a gente tem ouvido os analistas? A volatilidade no câmbio vai continuar, não vai mudar. Nós vamos ter volatilidade nos juros, né? Nós vamos ter uma segunda onda de corona aqui no Brasil? Vamos. O que é que o Brasil precisa fazer? O que é que nós precisamos fazer? O que é que as empresas precisam fazer? Como o Ricardo falou, e depois o Cláudio também vai falar sobre os investimentos, né? O que nós precisamos nos proteger. Nós precisamos ter rede para nossas operações, nós precisamos ter rede para nossa vida pessoal. Eu preciso ter um fluxo de caixa, pelo menos para 3 meses. Se acontecer de novo uma pandemia dessa, como é que eu me cubro? Vamos dizer, mas é difícil, realmente é. Mas nós precisamos criar essa educação financeira para a gente, porque é ela que nós vamos vivendo essas pandemias que vão acontecendo. O Ricardo foi feliz no início, ele falou assim: a gente nunca previu uma pandemia. Ninguém previu nenhum modelo matemático isso. Você pode pegar qualquer os modelos de risco que existe hoje, nenhum deles prevê uma pandemia. Né? Então, realmente, isso é um problema. Nós temos aqui também a questão de fazer os hedges dos ativos e passivos. Eu acho que as empresas têm que fazer e elas devem fazer. E elas fazem, elas mitigam o risco dela. E nós, na nossa vida pessoal, também precisamos fazer isso. Né? Se eu tenho uma dívida, se eu vou viajar, eu vou comprando devagarinho. Eu não compro tudo de uma vez. Porque se eu comprar tudo de uma vez, eu empato capital. Se a taxa de câmbio cai, eu viro e falo assim: puta, podia ter esperado ter comprado mais barato. Então, a gente precisa ir comprando gradativamente. A taxa de câmbio no Brasil, a gente não tem muito controle em alguns momentos, mas ela é praticamente fixa o tempo todo. E nós temos hoje que pensar também que o investidor estrangeiro vai vir para o Brasil, vai investir na Bolsa, vai comprar derivativos, que também é importante isso. Né? Ele vai ter essa possibilidade de ajudar entrando capital e reduz aquele déficit externo que eu falei. A nossa dívida bruta, eu falei lá atrás, volto a afirmar, vai ser de 117 bi. Isso nós vamos ver em 2030, nós já estamos lá na frente, isso é uma previsão dada pelo Instituto Financeiro Independente, tá? Que eles têm uma matéria de saúde no Estadão, que eu coloquei lá, é muito interessante sobre o Brasil. Você tem propostas hoje no Congresso que estão funcionando, que precisam ser implementadas para reduzir esse déficit, tá? Isso é pós-pandemia. O BNDES vai financiar, vai fazer projetos de investimento em infraestrutura, tá? Para trazer gente, para poder capitalizar essas empresas e nelas gerar mais emprego. Nós vamos precisar criar emprego na infraestrutura. Tá? E, por último, o BC já está lançando linhas de crédito para pequenas e médias companhias, mas essas linhas de crédito, elas geralmente demoram a chegar. Então, hoje, por exemplo, a Caixa já colocou que vai botar 3 bilhões de reais à disposição do pequeno e médio empresário. A taxa de juro anual de Selic mais 1%. Quer dizer, realmente é uma taxa muito barata. Vai ajudar muito? Vai. Então, em linhas gerais, o que eu quis passar para vocês é o seguinte: nós estamos numa pandemia, estamos aprendendo, né? Vai ser um aprendizado aqui para frente e nós temos que nos proteger. Proteger contra quê? Quando a gente perca dinheiro. Né? A gente joga no... A nossa vida é a coisa mais importante do mundo. Nós temos a nossa reserva de valor. Essa reserva de valor tem que ser valorizada. Tá? Pessoal, obrigado pela atenção. Eu vou passar para o Cláudio Justo, ele vai dizer para vocês aonde aplicar o dinheiro. Esse cara é o cara. Bom, obrigado, Kovacs, Daniel. Vamos lá. Nós vamos dar primeiro uma passada rápida no que era o cenário que a gente tinha, que nós estamos entrando para um mundo novo. Não sei se um admirável mundo novo, mas um mundo excepcional em termos de experiência que a gente vai coletar. Por quê? Porque a vida inteira o Brasil sempre foi fácil ganhar dinheiro tendo dinheiro.
sempre com taxas de juros altas, mesmo em períodos de inflação absurdos, que taxas chegaram a 80% ao mês, ou mais de 80%, ainda se conseguia ganhar dinheiro. Então, basicamente, o que nós tínhamos? Nós fechamos o ano de 2019, que hoje a gente já pode dizer, feliz ano velho, porque as coisas estavam normais, principalmente no ambiente de economia e saúde, principalmente. Então, no primeiro Focus, que é um boletim que é gerado, as informações dele são geradas pelos economistas que encaminham suas previsões ao Banco Central. Não é visão de governo, não é visão de ninguém. É uma visão do senhor mercado. O Banco Central só faz a mediana dessas taxas. Tá? Então, nós tínhamos este cenário aqui no começo de janeiro. Tá? Uma Selic de 4,5%, um IPCA de 3,6%, um crescimento de PIB, um dólar de 4,5%, a Bovespa andando lá por 117, com um high de 119, e o IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, em 3,25. Muito bom. O que ocorre em seguida? Quando se confronta isso com março, esse aqui é o Focus de março. Tá? A Selic já tinha vindo, como era uma expectativa, de 4,5% para 3,75%. O Ibovespa tinha já apresentado alguma queda em função do que se via lá fora. E eis que chega lá no período de 23 de março, quando se consolida o tamanho do problema, a nossa bolsa cai 40%, 40,38%. Entre o dia 2 e o dia 23, uma queda de 40,38%. O índice de fundos imobiliários ele tem uma queda de 33%. Ok? Para onde nós vamos agora? Quando a gente faz essa comparação com o Focus do dia 15, ou seja, esta última segunda-feira, quando ele é divulgado, nós já temos dados como certo que a Selic, que hoje é o primeiro dia de reunião do Copom, é de 2,25, não deve surpreender ninguém, o mercado está cravado neste número, tá? Estima que 2021 seja 3%, ou seja, a menos da metade da taxa de juros que se pensava lá em começo de janeiro para 2021. Estamos aí com um PIB de 6,5% negativo, um IPCA de 1,6%, um dólar de 5,20, tendendo a 5%, e o Ibovespa, depois de muito sofrimento, com 92 mil pontos. Okay? Ou seja, se recuperou bastante, ele subiu aqui coisas de 50% praticamente do ponto mais baixo que ele chegou em março, ele já buscou uma recuperação de 50%. Ok? Por gentileza, Ricardo. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês, e é onde eu vou me centrar um pouco, é a importância da indústria de fundos de investimento. Tá? Isso aqui é uma indústria, pessoal, de 5 trilhões de reais. Se você somar poupança não dá 1 tri, dá 900 e poucos bi. Somar poupança, tesouro direto e tudo, não chega nos pés do que é a indústria de fundos. E essa indústria é muito forte. Então, o que acontece? Ela teve captações negativas. Esses 4 segmentos aqui, renda fixa, ações, multimercado e cambial, são as 4 divisões dos fundos que são mais acessíveis aos investidores. Embora sejam 4 segmentos, existem no Brasil 20.228 fundos operando, com todas as suas especificidades. Tá? Então, renda fixa, com a queda de juros e marcação a mercado, muitos fundos de renda fixa, mesmo os vinculados à CDI,
apresentaram rentabilidade negativa, que também afetou os fundos de multimercado, porque eles podem aplicar renda fixa, ações e cambial, eles não têm vinculação. Tá? E também aqui uma forte retração no FDIC, que é fundo de crédito que financia a indústria, certo? Então, esse é o ambiente. Nós tivemos uma captação líquida negativa muito forte nesse mercado. Por favor, Ricardo. Tá? Para vocês terem uma ideia da importância desse mercado, ele reúne 22.327.000 investidores. Isso aqui é número de março, que é o último disponível na Ambima. Tá? Ou seja, e ele está segmentado em fundos de investimento, são 11.751 fundos de investimento. Vai lá tomar um banhozinho, vai. Que corresponde a 44,40% do volume financeiro e 31% do volume de investidores, do número de investidores. E os fundos FIC, fundos que são investimento em cotas, os fundos que investem nestes outros fundos, eles representam um volume financeiro e um número de investidores muito maiores. Ou seja, como a indústria de fundos, o investidor é meio passivo, ele é conduzido pelo seu assessor de investimentos, quer seja ele de uma instituição financeira ou de uma gestora, normalmente ele é induzido a aplicar num FIC, e o FIC vai aplicar no FI. Isso é uma estrutura que, na verdade, está montada há muitos anos, foi montada pela indústria para alavancar seus resultados, e ela termina penalizando o investidor. Tá ok? O administrador, por sua volta, ele é um pouco passivo. Aliás, ele é letárgico. Ele não se mexe enquanto está tudo bem. Então, o que a gente observa nisso aqui é que existem fundos ainda cobrando taxas de administração que vão de 1% a 4% ao ano. Ora, se a partir de amanhã nós vamos ter uma taxa de 2,25% de Selic over, 2,15% de Selic over, que vai ser o CDI também, o cara pagar 1,5%, 2%, quando mais pagar 4% de taxa de administração, amigo, é andar para trás, é carimbar prejuízo. Por quê? Ainda existe o efeito de tributação, que você tem que ver para chegar na taxa líquida, e para ter um ganho real ainda tem que descontar a inflação, certo? Chamo a atenção aqui para fundos imobiliários, que é um setor que vem crescendo muito, muito forte, e muito interessante do crescimento deste setor é que são pequenos e novos investidores. A grande maioria tem menos está na faixa de 25 a 29 anos, 30 anos, e só em abril veio para esse setor 790 mil pessoas físicas aplicando em fundos imobiliários. Ricardo, por favor. Tá? Aqui vocês é desnecessário falar, mas durante muitos anos a Bolsa sonhou ter 500 mil investidores. Hoje ela tem 2 milhões de CPFs. Só pessoas jurídicas, físicas, são 2 milhões. Tá? O Daniel já falou, o investidor estrangeiro de janeiro a maio retirou quase 77 bilhões na Bolsa, e vocês notam que o mercado já recuperou preço. E para recuperar preço só tem um jeito, é entrar alguém comprando. Esse mercado foi sustentado pelo investidor doméstico, pessoa física, 2 milhões de investidores. Nós notamos o retorno do investidor estrangeiro só a partir de junho, que entre o dia 1º e o dia 10, total de 118 milhões,
que é um pouco irrisório para esse valor, para esse mercado, mas mostra uma tendência de mudança. Tá? Captações de caderneta de poupança, pela primeira vez na vida, superaram os saques em 38 bilhões, as captações superaram os saques em 37 bilhões, que é histórico. A aplicação acumula, apesar de todo esse problema de pessoal sem renda, pessoal sem outras alternativas, sem emprego, ainda aqui já reflete um pouco do auxílio que o governo deu, certo? Ele acumula no ano uma captação líquida de 64 bilhões. Volto a frisar que é um setor importante, porém é 1/5 do que está lá na indústria de fundos, menos de 1/5. Tá? Aí vamos ver o que a gente vê para o segundo semestre desse ano. É o que nós estamos chamando de novo anormal. Anormal por quê? Porque nunca se viu falar no Brasil em juros negativos. Tá? Nós tivemos uma pandemia e tivemos um tsunami. O tsunami foi os trilhões que foram injetados, quer seja pelos Estados Unidos e pelas principais economias europeias, principalmente a Alemanha, no lado europeu, injetaram trilhões de dólares, de euros no mercado. Estados Unidos acabou de definir que a taxa dele é de 0 a 0,25 ao ano. E abriu um programa ontem de recompra de títulos que vai gerar mais liquidez ao mercado. E essa liquidez irá buscar rentabilidade, certo? O Brasil, nós vamos contar com juros líquidos entre 0 e negativo. Por que entre 0 e negativo? No conceito de juro líquido, quanto o investidor vai ganhar liquidamente. Se a Selic for 2,25, a Selic meta, nós teremos uma Selic over e um CDI da ordem de 2,15. Se tivermos uma inflação entre 1,5 e 2, já se foi uma grande parte da nossa rentabilidade. Ainda temos uma tributação de 15% sobre o ganho nominal, não como ganho real, como foi no passado de inflações altíssimas, certo? E isso vai ser muito fortemente impactado pelas taxas de administração, que estão entre 1% a 4% em média dos fundos, se bem que existem fundos que têm taxa zero de administração. Outro aspecto importante aqui é que mais de 90% dos investidores em fundos desconhecem a taxa de administração que paga. Se você fizer uma pesquisa, qual é a taxa de administração que seu fundo lhe cobra, ele não sabe. Por quê? Porque ele foi gentilmente conduzido pelo seu assessor financeiro, seja do banco ou de uma asset, que aplicar em determinado fundo. Tá? Os fundos de renda fixa, mesmo os DIs, eles já fizeram isso desde o começo do ano e sofreram uma forte marcação a mercado. Teve fundo DI que perdeu 8%, 10% do PL em março, quando teve que marcar a mercado, certo? Eles vão agregar risco, tentando rentabilizar. De que forma? Carregando papéis privados para dentro do fundo. E nós já vimos que a situação das indústrias no Brasil, das empresas no Brasil, está bastante incerta e de difícil prognóstico. Tá? Então, aqui, teria que uma outra alternativa, o que se vê hoje no mercado, CDBs prefixados de longo prazo, de 6 a 8 anos, sem liquidez, com taxas entre 10% e 12%. Esse 12% soa para um investidor não muito habituado a mercado como um número mágico. Eu estou ganhando 1% ao mês. Só que nesse prazo de 8 anos, pessoal, nós teremos 2 eleições, fora toda a incerteza do ambiente econômico, fiscal e tributário, porque não vejo a hipótese de resolver o problema fiscal
sem que haja um aumento de carga de tributação. Em algum ponto vai haver. Tá? O que acontece? Você tem que fugir de duas coisas. Tem 2 CPs que você tem que fugir na denominação dos fundos. Um é fundo de curto prazo. Por quê? Porque a tributação dele é maior do que a tributação dos fundos de longo. Num fundo de longo, quando você passa mais de 12 meses aplicado, você tem alíquotas regressivas de 17,5% e 15%. No fundo de curto prazo, você sempre vai ter 20%. Pode passar 5 anos aplicado lá. Quando você for sacar ou quando o seu come-cotas lhe pegar semestralmente, você vai ser tributado em 20%. Tá? E também CP é uma abreviatura que os fundos, na sua nomenclatura, usam para dizer que é crédito privado. E aí mora um grande risco de você não perder somente na taxa de juros, mas perder também na marcação a mercado de um eventual título que não seja honrado dentro do fundo. Tá? E os FICs também, eles, por terem 2 taxas de administração, tem a taxa do FIC e a taxa do FI, onde ele aplica, ele vai tender a uma rentabilidade líquida negativa. Então, a pior situação seria um fundo de curto prazo, crédito privado, na forma de um FIC. Aí vai complicar. Tá? Quais são as alternativas que eu vejo? Fundos imobiliários, que têm um excelente desempenho, uma menor volatilidade, certo? Além do que, eles têm liquidez diária a qualquer tempo, desde que o fundo seja negociado em bolsa. Nós temos coisa de mais de 250 fundos negociados em bolsa. Eles propiciam uma rentabilidade mensal, a maioria deles, líquida de imposto de renda para a pessoa física, e tem dado rentabilidades excelentes. Tá? Você tem fundos hoje que estão dando 0,68 ao mês, 0,70 ao mês de rentabilidade líquida para o investidor. Tá ok? E também aqui embaixo, dá para subir um pouquinho, Ricardo? Fundos, eu não estou conseguindo ver aqui a parte de... Fundos de papéis tesouro com taxa zero. Ah, isso. Uma outra alternativa, existem 2 ou 3 fundos de mercado em que eles são exclusivamente em títulos do Tesouro Nacional, normalmente são Selic, tá? Títulos vinculados a Selic, quer dizer, LFT, e taxa zero de mercado. Esse fundo, ele é taxa de administração zero, ele só sofre a tributação quando há o resgate ou do come-cotas. A propósito de come-cotas, eu acho que uma coisa inteligente seria o próprio mercado pleitear que faça essa taxa de juros nesse nível, o come-cotas fosse aplicado uma única vez por ano, em novembro, não em maio e novembro. Isso, para o governo, não altera a rentabilidade, a arrecadação, só muda o fluxo de caixa, mas ajudaria tanto o gestor quanto o investidor. O gestor, por ter menos trabalho, poder ter uma taxa de administração mais baixa, e o investidor, por não ser garfado numa rentabilidade que ele ainda, de fato, não auferiu, que ele estaria tributando o estoque. Tá? Então, essa é a leitura que eu vejo para a parte de possíveis investimentos. Lógico, tem CDBs, LCAs, LCIs, aí com, inclusive no mercado, com garantia do FGC. Eu tinha a expor é isso. Estamos abertos para... Volta a você, Kovacs. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Daniel. Agora nós vamos abrir precisamente para perguntas. Nós temos já algumas que foram recebidas com antecedência, né? Mas eu queria pedir para a Edilaine, que está coordenando precisamente a recepção do chat, para saber sobre as perguntas como um todo, se há alguma específica que queira nos trazer, senão a gente começa já a responder as que foram enviadas com antecedência.
Professor, não temos nenhuma, acho que o senhor pode começar pelas que nós recebemos mesmo, por favor. Ótimo, ótimo. Uma das várias que recebemos aqui com a gente foi relacionada precisamente ao comportamento das instituições financeiras, né? E a pergunta que surgiu, né, que foi precisamente se essa crise, de fato, vai deixar o sistema bancário mais frágil ou se dessa vez será diferente. E essa pergunta aqui veio meu colega Antônio de Castro, que agradeço a presença e a colaboração e o interesse. Respondendo então, Antônio, na minha visão, essa crise não será muito diferente das anteriores, uma pela velocidade que tomou isso aqui, embora os mercados, de uma forma geral, estavam bem resilientes. Nos números que foram publicados pelo BIS agora em maio, ele estimou que nos países desenvolvidos e nos países emergentes haveria uma sobrecapitalização dos sistemas bancários como um todo da ordem de 5 trilhões de dólares. Ou seja, o sistema bancário, de uma forma geral, está razoavelmente bem preparado para enfrentar esse momento de crise. Será diferente, por quê? Porque, de fato, como a gente tinha mencionado, essa onda de inadimplência pode se alongar, talvez até um pouco mais do que a gente imaginava originalmente. Se a gente estimava que o movimento de recuperação seria em V, ou eventualmente em uma U, ou seja, se prolongando, estendendo por 2 ou 3 trimestres, eventualmente a gente enxerga que isso pode se prolongar um pouco mais ainda. Então, provavelmente a demanda de capital, uma demanda de provisionamento maior, então com isso queda a rentabilidade e, eventualmente, em algumas situações, entrada no próprio capital da instituição. Então, o sistema financeiro, de uma forma geral, serão colocados à prova, deverá ficar mais frágil, e por isso eu acho que esse primeiro passo, no caso específico do Brasil, com esse último normativo da semana passada, onde está disposto a assumir o risco de crédito dos pequenos e médios empresários até 85%, já no sentido de permitir que esse dinheiro efetivamente chegue na ponta, como o meu colega Daniel Braga estava mencionando agora, né? Essa era a minha resposta a essa primeira pergunta. A segunda, se não houver outra pergunta mais específica, Elaine, vou continuar com a segunda pergunta, que ele nos antecipou, que é precisamente sobre o segmento de médio e pequenas instituições financeiras. Se ele está suficientemente provisionada para enfrentar essa onda de calotes que efetivamente a gente já vê como uma questão já confirmada, né? Eu diria assim, as médias e pequenas instituições, até por definição, elas normalmente já estão com níveis de Basileia ou de requerimento de capital acima das grandes instituições. Mas dependerá, logicamente, da intensidade dessa onda de calotes. Ou seja, eu acho que a diferença das grandes instituições, onde a diversificação, seja de produtos, de mercados, até geográfica, permite as grandes instituições diluírem melhor esses custos do aumento da inadimplência. Já nas instituições pequenas ou médias, que atuam em determinados nichos, provavelmente, em alguns determinados casos, poderá sofrer perdas mais significativas e até, eventualmente, chegar a sofrer uma crise de liquidez, né? Elas estão preparadas, estão razoavelmente mais preparadas do que estiveram no passado. Elas saíram fortalecidas na crise de 2008, 2009, até com vários mecanismos de suporte. A própria presença do FGC apoiando e colaborando e estendendo garantias adicionais ajuda nesse momento, mas agora fica precisamente essa questão de que, nesse momento de ajuste, há necessidade de
procurar há uma corrida à liquidez, há uma corrida aos mercados mais seguros e, eventualmente, isso pode prejudicar essas pequenas e médias instituições. Essas grandes questões que tínhamos, não sei se surgiu mais alguma coisa, Edilaine? Sim, professor. A Alba nos pergunta se esses 912 bilhões de furo nos cofres do país irão refletir mais intensamente em qual área, assim, que os senhores acham? Em obras sociais? As obras sociais serão prejudicadas? Os senhores têm alguma informação sobre isso? Cláudio, você quer responder essa questão? Eu acho que isso aí depende muito da visão do governo. No primeiro momento, eu acho que o que vai ser afetado é a parte de investimentos de infraestrutura. Quer dizer, isso também, mesmo porque na parte de infraestrutura, você pode buscar participações com a iniciativa privada, né? Mas eu acho que isso aí vai ser partilhado em vários setores. Vai depender muito da ótica do governo. Nesse primeiro momento, ele privilegiou dar um suporte financeiro às pessoas mais desassistidas, se bem que muitos ainda não chegaram lá, né? Mas difícil de dizer que vai ser cultura, educação, tudo mais. O que eu vejo é que a parte de infraestrutura ele tem menos chance de... Ele tem uma melhor solução através de parcerias públicos-privadas, de suprir isso. Daniel, concorda? Concordo. Eu acho que também essa injeção foi bem distribuída. Deram para empresas, trabalhadores, estados, municípios, ações de saúde e também outros fatores também foram bem recebidos. Eu acho que também nós temos que pensar que esse dinheiro vai ser bem aplicado não só na questão social, né? Você também tem que ir para a infraestrutura, como você falou, porque a questão social está atrelada a uma outra. Eu acho que geração de emprego vai ajudar o pessoal a ter mais, vamos dizer assim, poder de compra, né? Como eu falei no início, a gente perdeu o poder de compra. A gente precisa recuperar esse poder de compra. A nossa vida não tem preço. O poder de compra a gente precisa recuperar porque a gente tem que continuar vivendo. Então, querendo ou não, a gente precisa dessa ajuda do governo. Eu acho que o governo tem uma participação muito grande e vai continuar. Eu acredito muito que nós vamos ter uma grande, vamos ter até um excesso de liquidez por um tempo. Podemos até ter deflação, não sei se vocês concordam comigo, vocês dois, mas acho que nós podemos ter uma deflação daqui a pouco. De um momento para o outro, a gente tem uma taxa negativa de inflação, e aí, como o Cláudio fez aquela conta, 2,25, se a inflação for menos 30, menos 0,30, já dá ganho, né? O seu dinheiro já não perde tanto, mas você também não tem circulação da divisa, né? Obrigado, Daniel e Cláudia. Temos mais uma pergunta aqui, professores, e também muitos elogios. Estamos recebendo aí muitos elogios no sentido da iniciativa, do conteúdo. Então, parabéns aos professores, a todos que nos ajudaram. E nós temos aqui uma pergunta voltada para a visão dos bancos, se eles estão preparados para o novo cenário. Então, começa dessa forma. Além do risco de liquidez e de crédito, como exposto pelos professores, os bancos terão que lidar com o risco operacional introduzido também pelo trabalho remoto, que não é culturalmente aceito no Brasil. O que nós achamos quanto aos bancos estarem preparados para este novo cenário no Brasil? Eu até como lista, principalmente do sistema financeiro, tanto seja na Moody's, onde trabalhei vários anos, como acompanhando precisamente o desenvolvimento do sistema financeiro de uma forma geral. Agradeço a pergunta, efetivamente, né? Mas eu diria assim, do ponto de vista de risco operacional, existe um grande espaço ainda para as instituições brasileiras. É só olhar se a gente olhar precisamente os risk-weighted assets afetados pelo risco operacional, no Brasil, na média, se a gente olhar na média, é mais ou menos 1/3 do que acontece nos Estados Unidos, que praticamente
chega a representar quase 20% das reservas como um todo. O principal consumidor de provisionamento no Brasil continua sendo crédito. Depois vem muito próximo o risco operacional e o risco de mercado. Agora, certamente, o risco de mercado será exacerbado, né? Isso a gente não tem mais dúvidas, né? Mas o risco operacional, eu acho que a gente tem um espaço bastante grande para desenvolver isso aí. E mais ainda, trazendo essa questão, precisamente, do trabalho remoto, traz todos aqueles riscos que vêm acoplados, que é o risco cibernético, o risco de segurança da informação, a própria LGPD, que estava prevista para entrar em agosto desse ano e que foi prorrogada para o próximo, mas que demandará novos requisitos das instituições financeiras de uma forma geral. Então, eu diria assim, os bancos estão certamente melhor preparados que outros ramos de atividades na economia brasileira, cientes de que há grandes desafios futuros ainda, continuam trabalhando a passo acelerado nessa competição, ou seja, se a gente olha algumas instituições financeiras, ou diversas delas, já estão operando de forma remota, e inclusive os operadores de mercado de uma forma geral, né? Mas temos espaço para melhorar, certamente. Essa era a minha visão. Não sei se mais algum dos colegas quer complementar. Eu acho que a tecnologia, Kovac, veio facilitar muito a prova disso, com o trabalho remoto. Até os bancos, para a análise deles, eu acho que vai até melhor, porque você pode passar a ter, algumas instituições financeiras já estavam testando o gerente de conta, não ficar mais lá dentro da agência, ele pode ficar na casa dele, ele vai fazendo as visitas e semanalmente ou quinzenalmente vai até a agência para conversar, para ver alguma meta. Eu creio que isso seja até um ponto positivo. O que a gente tem que pensar é que também isso beneficia o outro lado, né? Como hoje o Cláudio mandou para a gente aquela história que estão reduzindo o preço estão reduzindo a quantidade dentro de um produto, mas o preço não está mudando. Então, se você bota o trabalho remoto em casa, o custo do banco também diminui. Ele teria que refletir isso também na tarifa, né? Para você ter o retorno. Então, é um conjunto de coisas que você falou e o risco operacional vai continuar existindo. Agora, o risco que precisa ser bem observado, além do risco operacional, eu acho que dentro dele tem uma variável importante, que é o risco de imagem. A instituição vai ter que ser muito cautelosa para as pessoas que ficam em casa. Que qualquer informação que vazar, se tiver um hacker invadir e pegar essa informação, ela pode ir para fora. Então, existe aquele meio preponderante. A gente fica em cima do muro, ou eu pulo do lado do jacaré, ou eu pulo do lado da cobra. Qual que vai me morder menos, né? E o banco vai ter também essa posição, ele vai ter que olhar e decidir. Eu vou ficar com todo mundo em casa, vou ficar com a parte em casa, vou dar tecnologia para ele poder vamos dizer assim, evitar que seja invadido, né? Evitar é muito difícil, né? O Rius mandou uma pergunta aí, ó. Como vocês estão vendo a questão do desemprego e inadimplência? Aí mudou. Aí, Edilane, completa para a gente. Sim. Como vocês estão vendo a questão de desemprego e inadimplência? Como isso poderá afetar os créditos privados? Rius, primeiro que nada, obrigado por participar. É um prazer ouvir você novamente. E aqui eu vou me prontificar novamente, a menos que alguém queira tomar a dianteira, mas nessa questão de risco de crédito, efetivamente, que tem relação precisamente com a inadimplência e índice de desemprego, certamente essa questão impactará o aumento da inadimplência, consumindo boa parte da rentabilidade das instituições financeiras. Então, agora, o que a gente deve presenciar, e já viu, boa parte, vocês viram os balanços do primeiro trimestre desse ano das principais instituições financeiras, todas elas aumentando significativamente as suas provisões, na ordem de 2 bilhões de reais, e daí para cima.
Então, certamente isso deverá ser exacerbado nesse segundo trimestre. Então, isso chama a atenção e pode bater precisamente no índice de capitalização das instituições. Como isso vai afetar os créditos privados? Certamente, eu acho que a gente não vai ter uma crise de crédito no mercado de capitais de uma forma abrangente e ampla, mas certamente haverá casos que deverão ser, e a gente já vê inclusive pelo downgrade de diversas instituições. Conversávamos com o professor Cláudio um pouco mais cedo, precisamente sobre o downgrade de algumas instituições, inclusive bancos, isso vai impactar efetivamente na qualidade de crédito e vai aumentar de uma forma geral os custos. Embora, como a gente mencionou ainda há pouco, estamos trabalhando com níveis de taxa nunca antes vistas no Brasil. Eu acho que isso aí vai, mas de qualquer jeito isso vai exacerbar precisamente essa questão da rentabilidade e o nível de capitalização das indústrias. Mas, Ryuji, boa pergunta, agradeço muito a oportunidade. Deixo os colegas também participarem, respondendo o que entenderem que é necessário. Eu acho que a taxa de juros baixa, ela ajuda, ela ameniza um pouco esse risco. E também para pequena e média empresa, o governo está chamando para ele 85% do risco, né? Então, isso aí eu acho que dá uma amenizada. O dado que o professor Kovacs falou, é que o S&P já tinha feito um downgrade para 15 bancos. Dentro desse setor de 15, 6 eram os 6 maiores, mudando o posicionamento de positivo para estável, nada apavorante ainda, certo? E a Fitch rebaixou para negativa perspectiva de longo prazo de 10 bancos médios. Mas isso foi uma medida antes dessa divulgação de que o governo estaria bancando uma parte do risco que as empresas que vão tomar dinheiro agora vão representar para o sistema, tá? Então, eu acho que o fato da taxa de juros não ser aqueles absurdos que a gente conviveu no passado, isso vai reduzir um pouco. E ainda sobre a pergunta anterior, sobre riscos e tudo mais, a banca vai ter que se mexer, né? Porque esse próprio acordo ontem da Cielo com o WhatsApp de meios de pagamento, o novo sistema de transferências que o Banco Central está implementando, né? Tudo isso vai fazer com que os bancos reforcem as suas estruturas de tecnologia e deem mais segurança aos clientes. Aproveitando, Cláudio, tem até uma pergunta aqui do Israel, Edilane, sobre as fintechs. Né? Isso mesmo, então, muito professor. Interessante você tocou, porque vai casar, porque a fintech hoje vamos dizer assim, é uma estrutura eletrônica, né? Que tem um custo baixíssimo e empresta dinheiro também a um custo razoável. Talvez não vai ter a mesma linha de crédito que o banco tem, mas ela analisa o crédito por outra ótica, né? Então, sim, talvez seja até um facilitador as fintechs hoje nesse processo inteiro de recuperação na pandemia. Não sei como você vê isso, professor Júcio e Kovacs. Bem pensado, Daniel, pelo seguinte, hoje as fintechs vão cumprir um papel que os FDICs cumpriram quando houve a concentração bancária, que muita gente tinha crédito em 3, 4 bancos, os 3, 4 bancos, um absorveu o outro, e o cidadão ficou desamparado. Quem foi que cumpriu esse cara? Primeiro foram as factories, que depois viraram FDIC. Hoje, de uma forma muito mais simplificada, as fintechs estão aptas a cumprir uma parte desse papel. Concorda, Ricardo? Acho que faz sentido, sim, as fintechs ocupam um espaço bastante interessante, mas eu acho que elas vão continuar à margem daqueles negócios maiores, né? Elas vão atender determinados segmentos, determinadas até volumes, né?
Mas sim, eles contribuem principalmente à bancarização, a que esses recursos cheguem efetivamente na ponta. Eu acho que é indispensável, pensando num país como o Brasil, que chegou a ter 330 bancos, e hoje, com apenas 5 bancos, detém 80% do crédito do Brasil. Então, certamente, a concentração hoje, aí, infelizmente, o que aconteceu também nos Estados Unidos e tudo mais, mas é uma coisa que a gente tem que olhar, que efetivamente, para o bem do cidadão de uma forma geral, é necessário precisamente que as fintechs desenvolvam seu espaço, e o Banco Central tem feito um trabalho exemplar nesse sentido, estruturando, permitindo a entrada deles, trabalhando na questão da legislação, e as grandes instituições também não estão surdas a esse movimento, pelo contrário, todas elas estão olhando com interesse, e cada uma criando seu espaço, seja via fintech ou via mundo digital. Então, certamente trazendo todo aquele know-how, e haja visto por diversas associações que aconteceram pelas grandes instituições também, né? Então, assim, essa iniciativa das fintechs, e especialmente nesse momento de pandemia, que é o tema do nosso live, chega num bom momento, né? Tem mais uma pergunta. Sim? Como o mercado, e nesse momento será a última devido ao nosso horário, né? Então, como o mercado percebe a atual situação de política afetando negativamente o risco Brasil perante investidores estrangeiros? Essa é para fechar com chave de ouro, né? Como o mercado percebe a atual situação de política afetando negativamente o risco Brasil perante os investidores estrangeiros? Esse nós já vimos o começo do filme em março, né? Como vimos que muitos investidores estrangeiros foram embora com medo da situação que ocorresse, vamos dizer, até uma invasão, né? Ou mudar o regime político do Brasil de uma hora para outra. Eu acho que o investidor estrangeiro nessa hora é rápido. Tem um ponto que eu acho importante, eu não sei como é que o Cláudio e o Ricardo vão ver isso, mas eu vejo por uma ótica seguinte: esse governo ele é muito liberalista. O Paulo Guedes é um cara liberal. Hoje, por exemplo, taxa de juros hoje, ele não vai dar muita, não vai puxar a taxa de juros para segurar investidor estrangeiro. Ele quer que o investidor estrangeiro venha para a credibilidade. Talvez lá na frente, agora está sendo afetado, né? Nós estamos com um problema negativo, aí uma imagem negativa do risco Brasil por causa dos fatos que estão acontecendo aqui dentro, mas eu creio que isso, ao decorrer do tempo, vai ser recuperado, e pelo menos eu e o Ricardo e o Cláudio vivemos isso no tempo que estava no Tesouraria, em que nós tínhamos realmente uma taxa de risco enorme, né, Ricardo? A gente não tinha como nem aprovar crédito, às vezes, para determinadas instituições, né? Instituições do governo. Eu acho que é ruim no momento, mas eu vejo para o futuro que, se o investidor estrangeiro acreditar no Brasil, nós temos grandes empresas aqui dentro, investimento em bolsa vai ser um bom investimento no longo prazo. De novo, não é para comprar papel hoje, vender amanhã e dizer que ganhou, porque é muito difícil, a gente ganha 10 centavos amanhã, depois de amanhã pode entregar R$1. Então, nós temos que pensar o seguinte: é longo prazo. E isso tudo vem através de onde? Vem do investidor estrangeiro, vem das empresas, a situação do país. Então, isso tudo vai levar um tempo. Eu acho até que nós estamos, sabe, André, olhando o nascimento de um novo país daqui para frente, com novos pontos de vista, tá? Eu não sei, o Júlio e o Kovac, se vocês quiserem complementar. Eu acho que está correto, Daniel. Inclusive, talvez o Ricardo ou você mesmo tenha números. Hoje nós estamos com menos base points que medem o risco do que a gente estava em março. Além disso, o Tesouro foi lá fora e captou dinheiro de 25, 30 anos. A Petrobras também fez colocações com taxas enorme, muito, né? Boas. A demanda da Petrobras foi 4 vezes o volume ofertado, né? Isso com o petróleo a 20 e poucos dólares, certo? O que, inclusive, despertou algumas empresas a pensar em estruturar captações agora no segundo semestre lá fora, né? E o que a gente vê é que aqui dentro também as empresas estão buscando captação,
para encher o caixa, não que precise de dinheiro. Ontem teve o IPO da Via, o follow-on da Via Varejo com 4,4 bilhões, certo? E o que é? Estão preparando o caixa para possíveis aquisições que apareçam com uma grande oportunidade. Eu acho que o investidor que vem para cá tem que vir para o risco, e aqui ainda terá uma taxa atraente versus a taxa zero que tem lá fora. Japão com taxa negativa, Europa com taxa zero, Estados Unidos entre 0 e 0,25 e jorrando dinheiro pelo ladrão. Correto, O Paulo falou que ele eu acho que queria... privado, né? Hã? E o pessoal, e o FED vai entrar comprando título privado para ajudar. Então, você imagina sim. de dólar, né, Ricardo? Sim, não, é exatamente isso aí. Não, eu queria agradecer a Andrea por ter colocado essa pergunta. Muito obrigado, Andrea. É bom falar contigo. De fato, eu queria dizer que o risco do país, eu acho que, como o Daniel colocou muito acertadamente, entra numa nova dimensão. Feliz ou infelizmente, a gente já passou por alguns processos de impeachment e tudo mais, que significa que o país como um todo não é que está imune ao risco político, mas é que as instituições, mesmo sendo aprovadas a cada instante, elas se mostram sólidas o suficiente como para não chegar a afetar a percepção de que o empresário é sempre bem-vindo no Brasil, dentro, logicamente, das condições competitivas que o Brasil dispõe, né? Mas que, de fato, o investidor procurando atender às suas necessidades de remuneração e tudo mais, ele encontra um porto feliz aqui no Brasil. Então, por quê? Porque realmente a política, apesar de que entra na discussão no nosso dia a dia, no nosso embate, acaba não afetando tanto o desempenho do país como um todo. O que se afeta efetivamente a capacidade de atrair novos investidores é o desenvolvimento do PIB. Na medida em que a gente não consegue deixar o PIB mais robusto, ou seja, realmente conseguir dar a volta por cima, isso é que realmente o investidor fica receoso. Mas se a gente conseguir traduzir isso em resultados positivos a partir do terceiro ou quem sabe o quarto trimestre, isso sim realmente vai permitir aumentar ou fortalecer a posição do Brasil como um todo, né? Mas eu queria agradecer novamente a oportunidade de responder essa pergunta, Andrea. Gilaine, acho que é isso. Agradeço os colegas e agradeço ao INFI-FEBRABAN e os participantes. Também. Agradeço a todo mundo aí. Muito obrigado pela atenção de vocês, os que vieram. É muito bom ter a participação de vocês. Eu acho que a gente também tem a oportunidade de passar as nossas ideias, né? Não quer dizer que isso vai acontecer, mas é o sentimento que a gente tem. Obrigado a todos. Sim, é muito bom essa fala do senhor professor, porque esse é o papel do INFI-FEBRABAN, educar, compartilhar a informação com todo mundo, com todos os da área de bancos, pessoas físicas que têm interesse aí em relação à área financeira. Agradeço os professores, peço desculpa as perguntas que eu não consegui responder, que nós não conseguimos responder. Eu vou compartilhar a tela do nosso telefone e nossa página de cursos, caso alguém queira entrar em contato aí, entender um pouco melhor dos nossos cursos, estamos à disposição. E também agradecer a todos pela participação, especialmente aos professores Juchen, Kovacs, Daniel Braga, que com certeza, se não fosse vocês, isso não teria acontecido. Obrigada pela oportunidade de realizar isso com os senhores, viu? E a nossa parte técnica... Faltou eu agradecer a todos que participaram, contribuíram. Isso. E é um prazer estar com vocês. Esperamos ter novas oportunidades. Com boa certeza, noite. Pessoal. Uma boa noite. Obrigada a todos. Obrigado, Caso alguém queira fazer algum comentário ou deixar algum recado, eu vou deixar o meu e-mail aqui. Estamos aí à disposição de todos. Uma boa noite a todos e obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Daniel, Cláudio, Kovacs. Obrigado. Até mais. Obrigado. Boa noite. Maia. Obrigado aí o Francisco do Lions também, que veio aí prestigiar a gente. Alô, gente. Muito obrigado, Francisco.
Abracan, Obrigado pela Renata, oportunidade. Obrigada, Herve, Sérgio Chimenez. Muito obrigado aí, o pessoal que já atendeu o nosso pedido aí. Gostou, Amanda? Foi bom? Muito bom. excelente. Parabéns Legal. à Febraban, todos os Oi, Daniel, obrigado pelo convite. envolvidos. Obrigado, Francisco. Tchau, Obrigado, tchau. parabéns. Obrigada, obrigada. Muito bom. Um grande aprendizado hoje. Boa noite a todos. Que bom. Uma ótima noite. Se Até a preparar para o próxima. melhor. Que o pior Vamos lá. Obrigado, Francisco. Grande abraço. Obrigado a todos aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigada. Professor José Maia. Boa noite, meu caro. Sobrou o débito e crédito Boa para noite, vocês, Maia. né? Era você que Deixa tinha para que mais encerrar, tarde. né? Vai ter muito. Você e o Valentim que encerrar, a gente ia apurar o resultado lá. Ele lá. Então, o professor Valentim fez uma pergunta e não deu para ler, porque não apareceu para mim. Ele mandou agora no final aqui. Uma pena não ter podido compartilhar sua pergunta, professor. Mas quer trocar umas ideias aí? Nós estamos aqui ainda. Quer falar? tudo bem. Pode falar. Não, eu estou lendo um livro muito interessante chamado Grey, ou seja, né, Rinoceronte Cinza, aqui, de uma autora norte-americana. E é interessante que ela trabalha com o conceito de procrastinação, ou seja, como as organizações, né, elas sempre demoram em tomar certas ações de mitigação. E a pergunta que eu estava fazendo aqui, direcionei para vocês, pô, nós estamos com esse tema de pandemia na China, na Ásia, outubro, novembro, e começou a expandir para outros territórios, chegando na Europa em meados de dezembro e janeiro. E as organizações estão vendo o que está acontecendo e demoram em tomar ações. Ou seja, estourou a manada de rinoceronte, a gente sabe que está tendo uma poeira lá longe, eu vou só tomar uma ação quando enxergar os olhos do bicho, né? Se estiver perto, aí já não consigo mais, né? Aquilo que o professor aí comentou da letargia, né? Enfim, a demora da tomada de decisão, e aí, inclusive as autoridades, é um absurdo, né? Porque não é um fato que começou zero.